Gente, e o que seriam esse visto diplomático, o visto oficial e o visto de cortesia? O visto diplomático, né, que são, no caso, as três exceções, os três tipos de vistos que podem excepcionalmente serem concedidos no Brasil, eles são, o visto diplomático é o visto concedido para autoridades e funcionários estrangeiros que tenham status diplomáticos e estejam em missão oficial no Brasil. Por exemplo, né? O visto oficial é concedido para funcionários administrativos estrangeiros que estejam em viagem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando governo estrangeiro ou organismo internacional. E o visto de cortesia, ele é concedido para personalidades e autoridades estrangeiras em viagem não oficial para o Brasil. E também ele é concedido, por exemplo, para os parentes dos diplomatas e tal, essas pessoas que vão acompanhar esses oficiais e que não são dotadas, né, não são servidores públicos que ocupem essas funções. Então, os parentes, os familiares, eles receberiam esse visto de cortesia, ao passo que as autoridades, né, e os funcionários estrangeiros receberiam o visto diplomático. Então, esses três vistos, eles excepcionalmente podem ser concedidos no Brasil. Então, sendo assim, a quinta questão está errada, né? Porque diz que vistos brasileiros jamais serão concedidos no Brasil. Temos essas três exceções. A sexta questão. O Brasil adota a política de concessão de visto com base no princípio da não reciprocidade. Gente, o que é o princípio da reciprocidade? É o princípio segundo o qual um país firma com outro um acordo no seguinte aspecto. Os meus nacionais podem entrar no seu país, os seus nacionais podem entrar no meu país sem precisar de visto, desde que os meus nacionais possam entrar no seu país sem precisar de visto, certo? Então, assim, quando os dois estados conseguem fazer esse acordo, então nem o estrangeiro precisa de visto para entrar no Brasil, nem o Brasil precisa de visto para entrar no outro determinado país. Isso seria o princípio da reciprocidade. O nosso ordenamento jurídico, ele parte desse princípio. Ocorre que o atual presidente da República, por meio do decreto, deixa eu pegar aqui o número do decreto, 9731 de março do ano passado, ele dispensou o visto para os nacionais da comunidade da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Então, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, pessoas desses países não precisam de visto para entrar no Brasil. Mas esse decreto rompeu, ele foi uma exceção ao princípio da reciprocidade. Por quê? Porque a recíproca não foi verdadeira. Ou seja, para que brasileiros entrem no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, etc., continuam precisando de visto. Então, esse decreto, ele fere o princípio da reciprocidade, certo? Mas, via de regra, né, o Brasil adota, sim, essa política. Então, o que a sexta questão diz? O Brasil adota a política de concessão de visto com base no princípio da não reciprocidade. Questão errada, porque é com base no princípio da reciprocidade, mesmo diante da exceção desse decreto do ano passado. Sétima questão. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Gente, estamos falando da deportação. E aí, acerca da deportação, temos o seguinte: ela é, de fato, um procedimento administrativo, assim como a expulsão, né, como nós vimos. Então, sim, a deportação é medida decorrente de procedimento administrativo, que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional. Então, veja aqui, a expulsão decorre de risco à comunidade, risco à coletividade, risco ao interesse público. Então, alguém pode ser submetido à expulsão se se encontrar, se se encaixar
nesse critério. Já a deportação é quando existe uma situação irregular, certo? No território nacional. E aí, como é que se dá o processo de deportação? Primeiro, é necessário, é obrigatório que haja uma notificação, certo? Então, a pessoa que está em situação irregular precisa ser notificada, né? Será aberto um processo administrativo contra ela e ela vai ser notificada, sendo concedido a ela um prazo de, no mínimo, 60 dias para que ela regularize sua situação. Nessa notificação também deve constar quais são os aspectos que estão com irregularidade, para que a pessoa possa, né, se ajustar às determinações do país. E aí ela vai ter no mínimo 60 dias para se regularizar, certo? E aí ela precisa manter sempre a instituição que a notificou atualizada sobre as suas informações domiciliares, né? Onde ela está residindo, né? Para onde ela está se deslocando, enfim. E aí, terminado esse prazo, se não tiver ocorrido a regularização da situação, aí sim, né? Vencido o prazo, sem a regularização, a deportação será executada. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Tudo isso, obviamente, né, no âmbito do processo administrativo, como já dissemos, mas sim, precisa ser assegurado contraditório e ampla defesa. E, além disso, a Defensoria Pública da União deve ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para prestar assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos da deportação. Então, quem é que vai ser responsável por fazer esse amparo legal, né, ao deportando? A Defensoria Pública da União, a DPU. Certo, gente? Então não se confunda. Trata-se de processo administrativo contra alguém que está em uma situação irregular. Ela é notificada, é dito para ela o que está irregular, que precisa ser consertado, né? Precisa ser corrigido. É dado para ela um prazo. Se ela não respeitar esse prazo, ocorrerá a deportação. No entanto, antes disso, obviamente, é garantido a ela se manifestar no processo, através do contraditório e da ampla defesa, bem como é necessário que a Defensoria Pública da União seja notificada para que forneça, né, a assistência devida a essa pessoa. Então, voltando à questão, ela diz o seguinte: a deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Então, gente, questão correta, né? De acordo com o que acabamos de ler. Sétima questão correta. Oitava questão. É vedado ao estrangeiro assumir cargo público no Brasil. Gente, estrangeiro pode assumir cargo público no Brasil? Vocês já viram isso em direito constitucional, em ciência política, lá no primeiro período, em direito constitucional, em direito administrativo, né? Devem estar vendo agora com a professora Kelly. E, mais uma vez, vamos reforçar o nosso entendimento sobre estrangeiros. Podem assumir cargos públicos no Brasil? Gente, a Constituição Federal, no artigo 37(1), diz o seguinte, que vocês já devem saber decorado, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como aos estrangeiros na forma da lei. Então, cargos, empregos e funções também podem ser ocupados por estrangeiros na forma da lei. No artigo 207, parágrafo 1º, também da Constituição, ela diz assim: é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Inclusive, lá na UFPB, a instituição, né, de onde eu sou egressa, nós tínhamos lá vários professores de outras nacionalidades, na pós-graduação, inclusive, no mestrado, né? Estudei lá na graduação e no mestrado, e nós tínhamos professores da Alemanha, professores de onde mais? De Portugal, de vários lugares, né? Da Europa, de outros países, sendo professores titulares lá. Então, sim, né? As instituições, as universidades podem admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Além disso, a Lei 8.112, no artigo 5º, parágrafo 3º, também fala sobre isso. Ela diz: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos legais. Então,
Voltando para a questão, ela diz assim: é vedado ao estrangeiro assumir cargo público no Brasil. Questão errada, né? Por força dos dispositivos constitucionais e das leis infraconstitucionais. Questão 9 diz assim: são tipos de visto exceto. Letra A, visto de visita. Letra B, permanente. Letra C, diplomático. Letra D, oficial. E letra E, de cortesia. Desses três aqui, nós já vimos pelo menos três, né? O diplomático, o oficial e o de cortesia. Qual a peculiaridade que envolve esses três vistos? Eles podem ser emitidos, expedidos, aqui no território nacional, ao contrário dos demais que não podem ser expedidos no território nacional, via de regra. Mas o dispositivo legal que fala para a gente sobre os tipos de visto da Lei 13.445 é o artigo 12. E ele vai falar: ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional, poderá ser concedido visto de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. Pelo menos 5 tipos de vistos a lei fala. Aí qual é o erro da questão? O erro está exatamente na letra B. É uma pegadinha, né? Porque enquanto a lei fala de visto temporário, a questão fala de visto permanente. Então, gente, a alternativa, a resposta dessa questão, né, são tipos de visto, exceto o visto permanente. Porque, na verdade, o tipo de visto que a lei fala é o visto temporário. 10ª questão. No Brasil, os estrangeiros usufruem de um status político igual ao dos nacionais, sendo-lhes asseguradas liberdades de atividades políticas. Gente, essa questão está errada. Por quê? Porque nós sabemos que aos estrangeiros é proibido, não é permitido, fazer o alistamento eleitoral. E sem o alistamento, eles não podem exercer direitos políticos. Então, diferente dos brasileiros, a questão diz que, em termos de status político, os estrangeiros e os brasileiros estão equiparados. E não, né? Ao contrário, enquanto estrangeiros podem assumir cargos públicos, estrangeiros não podem assumir cargos políticos. Eles não têm direitos políticos, porque é vedado a eles o alistamento eleitoral por força do artigo 14, parágrafo 2º da nossa Constituição, que diz: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Então, não podem alistar-se. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, constitucionalmente, os estrangeiros não podem exercer direitos políticos no Brasil, certo? Então, a questão está errada. 11ª questão. Uma vez deferido o pedido de expedição de visto, o estrangeiro tem a garantia de ingresso no território nacional. Gente, essa questão pode parecer que faz muito sentido, né? Porque, ora, eu preciso do visto para entrar no território. O visto é o documento que a lei diz que eu preciso ter. Então, se eu conseguir, se o meu pedido foi deferido, então, necessariamente eu vou conseguir entrar no território, né, brasileiro. E não. O visto é o documento que dá ao solicitante a expectativa de ingresso no território brasileiro, certo? Então, lembrem-se disso. Não é porque o estrangeiro que quer entrar no Brasil conseguiu visto que ele necessariamente, obrigatoriamente, poderá ingressar no nosso território. Não, o visto é apenas uma das etapas. O visto dá a ele apenas a expectativa de ingresso no nosso território. Isso é o que diz a Lei 13.445, no artigo 6º. O visto é o documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Então, a questão 11 está errada, porque ele diz: uma vez deferido o pedido de expedição de visto, o estrangeiro terá a garantia de ingresso em território nacional. E não podemos falar de garantia, apenas em expectativa de ingresso no território, certo? Questão 12.